Olá, paz do Senhor. Meu nome é Wanderson Gonçalves e ao longo desse trimestre nós estamos estudando sobre a lição da Escola Dominical de Jovens que tem como tema exortação, arrependimento e esperança, o ministério do profeta Jeremias. Antes de adentrarmos propriamente na aula, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, comentasse e compartilhasse o nosso vídeo. Assim, podemos alcançar mais pessoas através da ministração da palavra de Deus. Hoje chegamos à lição de número 10, onde falaremos sobre a prisão de Jeremias. Bem, ao longo de 9 lições, entendemos o início do ministério do profeta, falamos sobre as pessoas e os reis que foram contrários à sua palavra, falamos que o seu ministério durou aproximadamente 40 anos e nestes, pelo menos, ele profetizou a 5 reis de Judá. Quando chegamos à lição de número 10, trata que o rei Zedequias prendeu a Jeremias por causa das suas palavras e por causa de suas profecias. Quando nós olhamos para o texto principal, ele diz: nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 39. Bem, nesse texto, Paulo fala sobre o amor a Deus. E o amor a Deus levaria aos irmãos de Roma a nada os separar do amor de Cristo. Nesse sentido, eu aplico na vida de Jeremias que o mesmo, embora com todas as perseguições, permaneceu fiel a Deus e fazendo a sua vontade. Na introdução e no primeiro tópico, já tratamos sobre a questão do sofrimento que Jeremias viveu. O sofrimento de Jeremias não era só pelas prisões, mas sim pela rejeição do povo à palavra de Deus para a vida deles. Mas vejamos, o sofrimento ele vem pelo menos por 3 questões. A primeira situação que o sofrimento vem, ele vem por causa da desobediência. Segundo, o sofrimento vem por causa da vida natural. E terceiro, o sofrimento vem por causa da fidelidade a Deus. Quando somos fiéis a Deus, naturalmente sofreremos, porque, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. Quando olhamos para Hebreus, capítulo de número 11 e versículo de número 36, lá está o texto bíblico falando sobre os heróis da fé. E quando ele faz esse tratado, fala que homens fiéis também enfrentam perseguições. Ou seja, revelando que é possível ser fiel a Deus e mesmo assim sofrer perseguições. Quando chegamos no texto bíblico, que é o objetivo da nossa lição, que é Jeremias capítulo 37, lá fala sobre as fases das prisões de Jeremias. Observamos uma coisa: Deus não escondeu de Jeremias que ele seria perseguido. Isso está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo de número 19. Quando observamos sobre as 2 fases das prisões de Jeremias, observamos que a primeira contribuiu diretamente para que a palavra profetizada por Jeremias fosse expandida. Quando olhamos para o versículo 13 do capítulo 37, observamos que Jeremias estava indo a Anatote e Zedequias resolveu prender a Jeremias. Isso porque, segundo ele estava indo conspirar junto com os babilônicos. Quando vemos o modelo da prisão de Jeremias, percebemos que ele foi colocado em uma cova, ou seja, um lugar onde ele corria diverso perigo, está escrito no versículo de número 20. Agora, o que me chama a atenção nessa primeira prisão de Jeremias é que a Bíblia diz que ele não negociou sua mensagem, mas entregou a palavra com fidelidade. Nesse sentido, professor, gostaria que o senhor aplicasse ao seu aluno sobre a necessidade da fidelidade a Deus, independente de qual seja a perseguição. A segunda prisão de Jeremias, ela foi mais branda, ela foi no átrio da guarda, ou seja, uma parte do palácio, uma prisão branda e sob vigilância de soldados. Mas mesmo com essa prisão, a Bíblia diz que Jeremias não negociou sua palavra profética, mas continuou fiel a Deus e a tudo quanto ele lhe entregou. Neste período que ele está preso, observamos o segundo tópico que fala sobre prisão fechadas e portas abertas. Nesse período começou o cumprimento de algumas de suas profecias.
Por exemplo, a vinda da Babilônia. E isso gerou grande preocupação por parte de Zedequias, ou seja, a palavra do profeta começava a chegar ao cumprimento. Agora, quando chegamos ao segundo tópico e o primeiro subtópico, diz que a ação de Deus, apesar da oposição. Ou seja, embora ele estava sofrendo uma grande oposição, Deus estava agindo pela vida de um profeta. O segundo tópico aqui fala sobre uma porta aberta na prisão. Ou seja, embora a cela estava fechada, Deus continuava tendo contato com o profeta. Deus continuava falando ao profeta e ele recebeu cerca de 2 profecias ou cerca de 2 palavras de Deus dentro do período que ele estava preso. Revelando uma coisa, embora as portas estavam fechadas, os céus estavam abertos para a vida do profeta. Nesse sentido, professor, gostaria que você comentasse com o aluno sobre a importância de, mesmo que o mundo esteja em pecado, mesmo que haja pressões da terra, do mundo e do diabo, entenda, os céus estão abertos para aqueles que querem acessar o céu e viver uma vida de comunhão com Deus. Continuamos aqui falando que o profeta está preso, mas a palavra está livre. Ou seja, embora o profeta estava dentro da prisão, as palavras que foram liberadas por ele estavam acontecendo, revelando que a palavra de Deus ela não pode ser presa, mas ela está liberada e ela está cumprindo aquilo para que ela foi designada. Revelando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela penetra até as juntas da alma e do espírito, revelando que a palavra de Deus ela não pode ser presa. Nesse sentido, professor, eu gostaria que você dissesse sobre o poder de Deus, que o poder de Deus e o poder da sua palavra não podem ser limitados a um espaço, mas o poder de Deus vai além da nossa imaginação. Vale citar aqui neste tópico também um texto de Isaías 55, versículo 11, para que o seu aluno entenda completamente esse raciocínio sobre a palavra de Deus livre para cumprir o seu propósito. Quando chegamos ao terceiro tópico, falamos sobre a fidelidade de Deus, o povo e o profeta. Nesse terceiro tópico, nós temos o primeiro subtópico que fala uma mensagem que exige uma resposta. Bem, o profeta profetizou e a resposta do povo foi não querer ouvir a palavra profética, ao invés disso, prender o profeta. Quando eu observo esse tópico, eu entendo que toda vez que Deus fala conosco, ele exige de nós uma resposta. Por exemplo, quando olhamos para Gênesis capítulo 12, Deus fala a Abrão, sai de sua terra, de sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei, revelando um convite de Deus, um chamado de Deus. E qual foi a resposta de Abrão? Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz, vinde a mim, é um convite. E ele também exige uma resposta. Existem pessoas que abrem mão do convite. Quando olhamos para Marcos 16:15, a Bíblia diz assim, que nós temos que ir ao mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Esse já é um convite, uma fala de Jesus à sua igreja, mas também é uma decisão nossa a resposta. Nesse aspecto, professor, fale que Deus sempre dá uma direção ao jovem. Deus sempre faz um convite ao jovem. Mas a pergunta é, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa posição? E aqui eu me lembro de Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo caiu em si. A Bíblia diz que ele levantou-se, ou seja, ele deu uma resposta ao momento que ele estava vivendo. Nesse sentido, professor, diga ao jovem sobre a importância de tomar uma posição. A posição de responder sim ao chamado que Deus tem em sua vida e ao propósito que ele tem estabelecido para a vida do seu jovem. Quando chegamos ao segundo subtópico, diz Deus e sua palavra. Isso levou a consultar o profeta, ou seja, quando Zedequias percebeu que as palavras do profeta Jeremias começavam a se cumprir, ele procurou o profeta. Mas como nós estudamos em outras lições, ele não tinha firmeza para fazer aquilo que Deus o havia orientado. E como é triste quando a pessoa não tem firmeza para cumprir a palavra de Deus. Ele nunca conseguirá viver os projetos de Deus. Quando olhamos para Zedequias, vemos que o seu final foi um final de morte, um final de ter olhos furados, tudo porque não ouviu a voz de Deus. Fale com seu jovem sobre a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus.
porque aí está o segredo da bênção, está o segredo da vitória. O crente pode e deve descansar na fidelidade de Deus, porque ele é fiel. E tem um texto de Hebreus 10, 23 que diz: fiel é o que prometeu. Ou seja, a fidelidade de Deus é sempre demonstrada pela vida ou na vida do profeta Jeremias, porque mesmo nas prisões, Deus não deixou de cuidar dele. O terceiro tópico, o terceiro subtópico fala sobre a fidelidade de Deus e a postura do profeta. Ou seja, embora teve prisões, teve tristeza, o profeta não mudou a sua postura, mas ele continuou firme, falando aquilo que Deus o havia mandado. E embora as prisões lhe geravam tristeza e solidão, o profeta foi fiel a Deus. Nesse sentido, professor, comente ao aluno sobre a importância de se manter fiel em toda e qualquer perseguição, para que o nome do Senhor seja glorificado e ele cumpra o chamado que Deus tem na sua vida. Jeremias revela que é possível ser firme, que é possível atravessar perseguições, rejeições e se manter fiel a Deus. Que assim seja na sua vida. Deus te abençoe e até a semana que vem.